Olá, meus alunos, dando continuidade então aqui às nossas aulas, né? Estamos indo já para a quarta aula de ética, né? Disciplina que está indo muito bem alicerçada, né? No conteúdo proposto. Na aula passada a gente finalizou a questão de comportamental, né? E a partir de agora começamos as bases teóricas, né? Para o estudo tanto da ética quanto o código de ética, que é o que ao final do nosso estudo aqui, precisamos de fato levar para a vida profissional prática, né? É importante notar que não temos o escopo aqui, nem o objetivo de dissertar ou desenvolver qualquer tema ligado à ética original, tá? Apenas bases conceituais de mandamentos e obviamente, encaminhar diretamente, de maneira prática, objetiva, como o curso deve ser, para a ética profissional, tá certo? Então, acompanhe sempre os slides, as aulas são sempre idealizadas em cima de todo o conteúdo programático pré-estabelecido, tá certo? Vamos lá. Muito bem, chegamos aqui num ponto em que precisamos começar a estudar o conteúdo cujo princípio maior é você sempre olhar aquilo que deve ser feito, independentemente se alguém te obriga a fazê-lo. Bastando para isso você saber o que de fato é certo e o que de fato é errado. Ou seja, fazer o certo coincidindo com o que a lei ou a norma determina acaba sendo uma consequência. Isso seria uma situação ideal, a gente sabe que em pouquíssimos lugares do mundo, infelizmente, isso ocorre pragmaticamente. Mas vamos lá. A ética, então, ela estuda, né, comportamentos do homem. E qual é a base desse estudo? É saber, diante do comportamento do homem, das decisões tomadas, qual é a relação, né, que a sua vontade tem, a sua vontade de praticar aquele ato com a existência de uma norma que obrigue, né? Ou seja, matar alguém é proibido, né? Com raríssimas exceções. Matar alguém é proibido, mas é com base na sua vontade ou é com base no impeditivo da lei, que geraria um castigo, né? Uma reprimenda? A reflexão ideológica seria essa. E, obviamente, buscar a origem do que é certo e errado, bem e mal, e fazer com que aquilo aconteça naturalmente. Essa definição é a definição que foi construída buscando retirar o máximo da teoria filosófica, mas trazer para a prática. Tá? A ética, ela tem a fonte de beber, né, do seu saber na filosofia. É importante que a filosofia ela construa as bases, né, para essa reflexão, mas precisamos direcionar o nosso conhecimento aqui não para a ética geral, mas para a ética profissional. Porém, não há como a gente desenvolver uma teoria de ética profissional sem partir da premissa ou das premissas da ética geral, tá? Que é aquele que tenta resumir, tudo bem? Então, a ética trata do comportamento do homem, da relação entre sua vontade e a obrigação de seguir uma norma. Veja, a norma está até grifada com uma cor diferente. Do que é o bem, de onde vem o mal, do que é certo e errado, a liberdade, da necessidade de respeitar o próximo, certo? Esse é um conceito filosófico da ética. Bom, não raramente duas palavras se encontram nesse contexto, né, que é ética e moral. Porém, eu relato aqui um acontecimento, né, que na verdade fez parte da minha vida acadêmica, né? Vejam, senhores, que eu estava num curso de pós-graduação já na Escola Superior de Magistratura Trabalhista e um juiz federal, né, estava lecionando a disciplina Filosofia do Direito, inclusive.
E em algum momento eu cheguei para eles, olha, tá difícil compreender e tal. E não esqueço nunca, ele chegou para mim e falou assim, João, sabe qual é o seu problema? O seu problema é que para alguns conceitos, alguns temas, você precisa de bases teóricas, de conceitos pré-existentes. E quando você pula o estudo desses conceitos pré-existentes, você pode comprometer o desenvolvimento do conteúdo mais complexo lá na frente. E isso ocorre com a ética e moral, minha gente. Porque, veja, muitas pessoas tratam a ética e a moral como sinônimas. Muitas pessoas tratam a concepção de ética e moral como a mesma coisa. Existem duas correntes filosóficas. Uma que entende que são campos diferentes, apesar de em alguns momentos se tocarem e tal, mas tem suas bases de estudo próprias, estão separadas. E outra corrente filosófica que entende que sim, elas se misturam e tal. Mas a corrente filosófica que domina o mundo não é nesse sentido. Ética é ética, moral é moral. E aqui eu tento objetivamente tratar desse contexto sem polemizar, tá certo? Então, se a gente for para o começo de tudo, a gente vai para a etimologia das palavras, ou seja, o conceito, né, a definição daquelas palavras. Não pode ser a mesma coisa, né? Porque tanto a ética quanto a moral nos levam a caminhos bem diferentes. Então vejam, ética vem do grego ethos, que significa modo de ser, caráter. Já a moral vem do latim mos ou mores, que quer dizer costume ou costumes. Aqui no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. Vejam, nós estamos com duas bases conceituais diferentes. Tentarei provar aos senhores isso agora. Bom, não há referência bibliográfica nessa construção aí lógica que está nesse slide, porque ela é minha, tá? Então, ética e moral. A ética, eu mostrei aos senhores no slide anterior que ele, em certos momentos, ele nos leva a uma norma, tá aí grifado com uma cor, inclusive, diferente, né? A obrigação de seguir uma norma, né? Muito bem. Então, a ética é aquilo que deve ser. A ética, ela é, antes de tudo, exigível a qualquer um. Ela tem uma base de exigibilidade anterior, ou seja, antes de mais nada, ela já existe ali para que você faça aquilo que é o certo, que deve ser feito. Portanto, espera-se a infrustrabilidade. O que é frustrar-se? Frustrar-se é você esperar algo que não acontece, não é isso? Eu queria que ele segurasse a porta do elevador para mim. Ele não segura. Eu queria que ele aguardasse a vez dele na fila. Ele não aguarda. Eu queria que ele não utilizasse a fila dos idosos, porque ele não é idoso. Ele não espera, ele vai e enfrenta a fila de idoso. Eu queria que ele não colocasse o carro na vaga para portador de necessidades especiais. Ele vai lá e põe, tá? Então, espera-se que você faça tudo correto, ou seja, que nada desses equívocos que eu acabei de citar ocorram. Então, a infrustrabilidade é você não frustrar-se. Porém, a gente sabe que normalmente a gente se frustra, né? Normalmente a gente se frustra. Mas, sob o ponto de vista ético, espera-se que ninguém se frustre. Portanto, espera-se que todo mundo cumpra com o seu papel. Todo mundo faça o certo e aquilo correto a ser feito, né? Quando a gente traz para uma ética voltada à área profissional, a gente está lidando com um comportamento específico e exigível. Tá? Esse comportamento específico e exigível, a gente traduz, no final das contas, no código de ética. Então, são condutas específicas, são condutas direcionadas, cuja a sua observância ela é obrigatória diante da profissão que você exerce. Então, ao final, você encontra um não poder fazer. Um não poder fazer o quê? Um não poder fazer diferente daquilo que todo mundo espera que você faça como correto. Lembra da frustração? Ninguém quer se frustrar. Todo mundo quer que aquilo que seja o correto que você faça. Vou dar um exemplo rápido aqui. Está lá no código de ética informando que você não pode desviar o cliente do seu colega, ou seja, roubar o cliente do colega.
Todo mundo espera que ninguém rouba o cliente de ninguém. Ou não é? A gente espera isso. Tá? Então você não poderia fazer isso. É um não poder. Inclusive, existe norma nesse sentido. Além de saber que é errado, existe norma ética nesse sentido. Tá? Já a moral é aquilo que pode ser. Tá? Mas quando a gente vai para a definição de moral, moral vem do latim mos ou moros, que quer dizer costume ou costumes, no sentido de conjunto de normas ou regras adquiridas por hábito. Gente, a gente está falando aqui de coisas diferentes. Regras ou normas adquiridas por hábito. Não existe um código, não existe um mandamento universal. O hábito e o costume, ele é local. O hábito e o costume, ele é criado, ele é edificado com base em instituições que criam os indivíduos, formam os indivíduos ideologicamente, socialmente, profissionalmente, religiosamente em cada localidade. Inclusive, um comportamento em uma cidade do Piauí pode, pode ser aceito, tido como adequado, mas você transfere aquela mesma conduta para uma cidade do interior lá do Rio de Janeiro, pode ser que eles entendam que não é pertinente. Por quê? Porque as bases das instituições, apesar de terem os mesmos nomes, portanto, igreja é igreja em todo lugar, escola é escola em todo lugar, mas não é a mesma igreja, não é a mesma escola, não é a mesma etnia, não é a mesma carga política local, não é a mesma carga social local, econômica, né? Então, cada localidade busca idealizar um modelo de condutas moralmente aceitas. É isso. Então, diferentemente da ética, é aquilo que pode ser. Pode ser por quê? Porque não é exigível a todos que concordem e pratiquem aquilo. Tá? E veja bem, eu não estou aqui querendo discutir quem está certo e quem está errado, porque a gente não chega em lugar nenhum. Tá? Qual é o conceito de moral sobre determinada conduta? Quem está certo? Acerca da mesma conduta, fazendo coisas absolutamente diferentes. Né? Não, a gente vai chegar a lugar nenhum, porque cada um vai ter sua perspectiva. Né? Eu quero apenas mostrar, quando a gente trata de ética profissional, a gente está tratando de normas bem específicas e exigíveis, que inclusive já existem normas para estabelecer essa conduta. Ou seja, facilitando o entendimento. Já a moral é algo mais aberto, abstrato, né? Então é comum as pessoas se frustrarem, né? Você esperar, por exemplo, que numa cidade as pessoas do interior, por exemplo, é muito comum que elas coloquem as cadeiras na calçada. É comum para conversar ao final da tarde, mas elas ignoram nessa ingênua conduta que pessoas portadoras de necessidades especiais vão estar com a calçada obstruída, que aquilo pode gerar, inclusive, um acidente, né? Mas o que ocorre? Tem muita cidade do interior que sequer o cadeirante se incomoda com isso. Olha que coisa louca, né? Ainda vai para a rua com a cadeira de rodas, no meio fio, para conversar com aquelas pessoas que estão obstruindo a calçada, inclusive. E todo mundo acha aquilo absolutamente normal. Por isso que eu não quero polemizar aqui, dizer quem está certo e quem está errado, porque a gente não chega a lugar nenhum. Tá? Então, é importante que a gente entenda que a moral é aquilo que pode ser. É possível que as pessoas concordem, mas é possível que elas não concordem. Já com relação ao comportamento ético profissional, existe um código que capitula proibições, né, capitula condutas que são obrigatórias a quem exercer aquela profissão, como regra, é norma a ser seguida. Tá? Então, no caso da moral, é um poder não fazer como as pessoas fazem, né? Ou seja, apesar de eles entenderem que aquela conduta é perfeitamente aceita, você pode achar aquilo um absurdo e não querer fazer, porque é uma conduta social, moralmente
repreensível, né? Então, nesse caso, é importante que a gente entenda que a ética ela nos traz uma norma invariável, aquela que vale para todo mundo e universalmente. Já a moral ela não é uma norma universal, tá? Eu sei que muitos conceitos sobre moralidade ganham uma porcentagem de concordância muito grande, tá? Mas vejam, isso ocorre por acaso, não por uma norma que assim o determina, certo? Então, avançando nessa perspectiva, a gente entende que é a partir, né, da Lei 6530/78, né, que criou a profissão dos corretores de imóveis, e a partir daí, já na década de 90, né, demorou um pouco, mas veio a resolução, né, a 326, uma resolução do Conselho Federal, do COFES, que instituiu o Código de Ética do Corretor de Imóveis, tá? Então, os conselhos, via de regra, são dois, né? Conselho Regional dos Corretores de Imóveis, que é o CRES, cada estado tem o seu, e o COFES, que é a instância federal, que está em Brasília, e que tem jurisdição no Brasil inteiro, certo? Assim, a gente, nesse ponto, a gente encerra, né, a base conceitual, nesse caso, sobre ética, né, mas no contexto teórico da filosofia, tá? Então, a norma ética profissional nos traz uma ideia de norma universal, onde todos, em qualquer lugar, precisam seguir. O Código de Ética da profissão do corretor de imóveis é exatamente isso. Ele não quer saber se você concorda com ele quer que você cumpra como uma norma jurídica, inclusive. A norma jurídica ela não se incomoda com o seu aceite, né? Ela pratica a soberba, né? Ela chega para você e fala assim, olha, eu não quero saber o que você pensa sobre mim, eu quero somente que você cumpra, tá? Já a moral é outra perspectiva, tá? É outro ponto de partida, onde a norma de repreensão ela não existe na lei, mas é a norma de repreensão social, por exemplo, né? Como muitos, inclusive, geram boicotes, né? A artistas, a políticos, a pessoas públicas, a empreendimentos, a estabelecimentos comerciais, né? Quando veem que eles abusam de algum tipo de direito ou que geram qualquer tipo de repreensão moral, né? Então, essa é a reprimenda, né? Mas não existe uma lei, nada por trás daquilo para poder regular aquele comportamento, em tese, naquela condição moralmente repreensível, tá certo? Então, as próximas 2 aulas, nós trataremos 2 ou 3, tá, gente? Eu estou finalizando ainda, porque não quero que os vídeos fiquem muito longos, tá? 2 ou 3 aulas nós vamos tratar sobre o Código de Ética, vamos abordar o Código de Ética, ele é dividido em 3 ou 4 partes. Geralmente eu falo em 3, mas são 4 partes, né? Porque existe o relacionamento, né? As bases do Código de Ética de exaltar a profissão, os relacionamentos entre corretores e as instituições, tem o relacionamento entre os corretores e os clientes, e depois as vedações, que são as proibições, tá? Então, nesse ponto, não quero tratar com rapidez de jeito nenhum, então eu prefiro dividir em 2 ou 3 aulas, para que não haja dúvida e que a gente possa caminhar bem serenamente pelo conteúdo e para que os senhores fiquem absolutamente tranquilos quanto ao conteúdo programático, tá certo? Fiquem com Deus, mais uma vez, muito obrigado pela atenção e a gente se vê em breve, se Deus quiser, tá?